A ideia desse painel é a gente falar um pouquinho sobre como que a gente pode olhar para a adaptação não por aquela lente tradicional de adaptação como uma necessidade de financiamento público, mas na verdade a adaptação como uma oportunidade de financiamento privado. E eu estou com uma equipe maravilhosa aqui de painel. Eu vou pedir para cada uma delas se apresentar quando elas forem falar. Eu vou só esperar a Hannah conseguir... Tá funcionando? Deu certo? É o 2. Perfeito? Ótimo. Então, Annelise, eu vou começar por você. A gente acabou de lançar um paper que a Fundação Getúlio Vargas participou, junto com a Morfoses, onde a gente lançou esse conceito de economia da adaptação. Então, eu queria passar para você a bola para nos contar um pouco mais sobre esse conceito novo e por que ele é diferente de outras maneiras de abordagens que a gente trata o tema hoje. Bom, Marcelo, muito obrigada. Obrigada pelo convite, não só para esse painel, mas para o estudo, principalmente. Então, é um estudo que foi conduzido entre uma parceria enorme aqui, né? Várias mãos, o GVCES, a Morfoses, que é um fundo que fica na Suíça, é um fundo focado em adaptação, a Basilina, o Paulson Institute, e, enfim, muitas mãos aqui. A gente se debruçou nesse tema de adaptação, do Adaptation Economy, como você bem trouxe, que é uma ideia o seguinte: toda vez que a gente pensa sobre adaptação e a gente vai discutir o financiamento para adaptação, a gente parte dos recursos que são tagueados para adaptação, né? Que são aqueles que são carimbados para adaptação, que normalmente são aqueles números do CPI, que é o que todo mundo usa como base, são ótimos, é uma metodologia excelente, que vem se consolidando no tempo, mas a questão com essa metodologia é que a gente entendeu nesse estudo que ela se baseia assim, no valor menor possível do adotado para adaptação, que é aquele que é tagueado para adaptação. No entanto, a gente sabe que muitas empresas e muitos atores estão investindo em adaptação e vêm investindo em adaptação já há algum tempo, sem necessariamente chamar de adaptação, mas porque faz sentido para o negócio, né? Até antes da discussão sobre clima ter ganhado tanto espaço, principalmente no meio corporativo, eles nem sabiam que aquilo era adaptação, mas, no entanto, estão fazendo. Então, existe, na nossa percepção, um montante de recursos canalizados para adaptação e que não é tagueado nesse sentido. Então, talvez exista um higher bound do que seria essa economia da adaptação, e isso começou a nos provocar a pensar em vários temas ligados a essa economia da adaptação. Primeiro qual seria a necessidade real desse investimento em adaptação? E o segundo bom, será que no fundo a gente não está falando que toda a economia tem que ser uma economia de adaptação? Porque os modelos econômicos, o modelo econômico que a gente conhece, o mercado como a gente conhece, o mercado de produtos e serviços, foi desenvolvido a partir de uma estabilidade climática, uma certa estabilidade climática. Se a gente está olhando para um cenário de 2, 3 graus, possivelmente, isso significa que todo o mercado vai ser um mercado de adaptação. Não tem jeito, porque essa estabilidade climática já não existe e não existirá. Então, permeada por essa discussão e por essas preocupações, a gente então se debruçou, os diferentes atores trabalhando sobre diferentes partes desse quebra-cabeça, a gente se debruçou para entender, bom, então o que seria essa economia da adaptação? Qual seriam as políticas públicas necessárias para que a gente pudesse fomentar o surgimento dessa economia da adaptação? E aí uma pergunta derivada dessa foi, olha, os governos não vão dar conta de solucionar as vulnerabilidades ligadas à adaptação. Mas se as pessoas puderem consumir produtos e serviços que ajudem com que elas se adaptem, sejam as empresas, sejam as famílias, isso vai gerar um bem-estar social. Porque hoje em dia a gente olha a adaptação por oferta apenas, mas não olha pelo lado da demanda. Esse era um incômodo que a gente tinha desde o começo do estudo, que a gente discute muito a adaptação a partir dos recursos que são tagueados e muito a partir do olhar da oferta de recurso financeiro. Então, quanto que nós precisamos de recursos financeiros para fechar o gap da adaptação? E a gente entendeu que a gente precisava olhar pela demanda de recursos.
se a gente tiver uma economia da adaptação, se a gente tiver um mercado de adaptação, se a gente tiver pessoas interessadas em consumir produtos e serviços que ajudem com que elas se adaptem, a gente vai ter demanda e oferta possivelmente se encontrando de uma forma com menos fricção. Né? Menos precisar tanto a gente ficar discutindo. São bilhões e trilhões e a gente não consegue, é muito pouco recurso, enfim. Então, isso que motivou a nossa discussão e eu acho que a gente chegou num lugar muito interessante em termos de proposta, tanto de um framework de política pública que pode nos ajudar a ir nessa direção, como no sentido de o que as empresas estão fazendo, qual é, de fato, a nossa possibilidade de canalizar recursos para essa agenda. E só para dar um exemplo, né, como economia de adaptação, a gente está falando desde produção de sementes mais resistentes à seca, como janelas mais resistentes a ciclones. E coletes que resfriam. Por exemplo, aqui eu adoraria com daqueles coletes que a gente estudou. Porque já pensou, gente? Chega aqui, você já ganha um colete que resfria. Pronto, a gente estaria aqui numa boa, sem precisar de ar-condicionado, talvez. E você particularmente trabalhou em cima de um caso Brasil. Isso. O trabalho, ele é um trabalho com 6 relatórios, se eu não me engano, 6 ou 7. E nós, do GVSES, a gente trabalhou no relatório do caso Brasil, então a gente mergulhou no que está acontecendo no Brasil, o que as empresas estão fazendo, quais são as dificuldades que elas estão encontrando. E a conclusão que a gente chegou é que, embora o debate sobre adaptação no setor privado exista, e a Mari vai poder falar um pouco sobre isso, aprofundar um pouco mais, o setor privado, grandes empresas e pequenas e médias estão vendo filmes diferentes. A gente está falando de uma realidade completamente diferente. O setor público e o formulador de política pública, ele está olhando outro filme, ele está achando que só a regulação ou só o desenho de um produto específico vai resolver. E as instituições financeiras estão vendo outro filme. E o filme que elas estão vendo é: os clientes não estão me pedindo, não adianta eu ter o produto, existe ainda um pouco conhecimento sobre o risco físico climático. E como a gente sabe que a adaptação ela pode ser evento, pode ser durante o evento climático extremo e pode ser depois, essa demanda não está surgindo ainda para os financiadores. Então a gente precisa fazer um esforço de coordenação. E o outro paper, só para falar rapidinho do outro paper que a gente fez lá no GVSES, junto com os outros parceiros, foi esse landscape da economia da adaptação. E afinal de contas, o que eu achei muito legal, que foi uma discussão, é que a gente usou os modelos macroeconômicos para tentar estimar o que seria essa economia da adaptação, fugindo um pouco dessa discussão do lower bound, que é o dos recursos tagueados, mas considerando, porque esse é um número importante também. Eu acho que tem um ponto importante que você está levantando, que todo mundo acha que vai ser resolvido com dinheiro público, mas a gente sabe que a maior massa de recursos está no investimento privado. Marina, você trabalhou em cima não só da identificação disso, mas também como que isso pode ser dimensionado. Conta um pouco da pesquisa que você está fazendo sobre isso. Ótimo. Primeiro, obrigada pelo convite para compor esse painel tão especial com as minhas colegas aqui que eu admiro tanto. Né? Chama-se Mulheres pela Adaptação, esse painel. Maravilhoso. Somos nós. Bom, eu sou Mariana Nicoletti, eu estou na coordenação do programa Adapta, do Centro de Estudos em Sustentabilidade do FGVSES. E sim, nós temos trabalhado com empresas de vários setores desde 2013, quando o tema ainda nem estava na pauta do setor empresarial. Então a gente estava trabalhando com as empresas pioneiras que estavam querendo entender o que poderia ser essa agenda. E a gente foi acompanhando e apoiando o amadurecimento dessa agenda então nos últimos 10 anos. E agora a gente chega no momento em que a gente entende, justamente, né, por esse e por outros estudos, que uma das lacunas estruturais que existe hoje para criar essa ponte entre a demanda por financiamento e os mecanismos e fundos disponíveis é a gente entender e padronizar o que é investimento em adaptação. Então, temos avanços acontecendo, a taxonomia sustentável brasileira é
um pilar aí fundamental, né, para a gente construir essa ponte, mas não é suficiente porque a gente precisa também estar do lado das empresas, segurando na mão, fazendo um trabalho de capacitação, de entender e mapear quais são os indicadores que essas empresas já vêm usando e podem vir a relatar daqui para frente, e também criando um mercado de verificação desses esforços e investimentos em adaptação, para que a gente possa construir essa base de mensuração, relato e verificação de investimentos e ação em adaptação empresarial. É isso que a gente está fazendo via um programa que é pioneiro no Brasil e no mundo, que é o Programa Brasileiro de Relato Empresarial em Adaptação Climática, o PBRA, como a gente chama. É um programa que está sendo construído desde o início desse ano, com um grupo de mais de 30 organizações de vários setores, então não só organizações empresariais, mas também, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente está com a gente, com a intenção, inclusive, que esse programa ele seja a base para que as empresas também relatem via sistema de monitoramento e avaliação do Plano Clima Adaptação. Então essa é uma outra lacuna também que a gente precisa criar uma ponte para fechar. O que as empresas estão fazendo, né, e por muitas vezes é invisível, no nível local e setorial, e o que o Ministério do Meio Ambiente está trazendo como prioridade para adaptação no nível muito mais macro, que não está conversando com os vários setores da economia real e nem do setor financeiro. Então, o programa ele vai ajudar a estabelecer essa conexão. O Ministério do Meio Ambiente é um parceiro. A gente tem seguradoras, a gente tem CNSEG, um grupo bastante diverso construindo essas diretrizes para relato, e a plataforma, que então vai ser esse registro público de investimentos e ação em adaptação. E, Mariana, eu estou vendo a Lavínia aqui da Copa Energia e fiquei com vontade de fazer uma pergunta que eu acho que ela faria, que é, mas como especificamente uma empresa que hoje está trabalhando com S1, S2 e já trabalhando com risco climático, com risco ambiental, como que esse MRV vai ajudar as empresas? Que eu entendo que se as empresas mostrarem para os investidores que elas estão melhores preparadas para a adaptação, em tese, ela deveria ter acesso a um dinheiro mais barato ou ser primeiro da fila. Porque alguém que não fez essa conta, não se preparou, está atrás. Você tem alguma indicação de que para as empresas, qual é a vantagem competitiva, comparativa, que elas ganham com isso? Qual é o valor para uma empresa falar: quero fazer esse negócio com vocês? Bom, dar transparência aos riscos climáticos, uma vez que eles são diagnosticados, né, de forma consistente, que é um ponto também importante, e dar também transparência, então, como as empresas estão gerindo esses riscos, tanto de transição quanto riscos físicos, é importante dizer, né, a gente está olhando para esse programa, traz uma vantagem para as empresas, que é em termos de transparência e de ajudar o setor financeiro, o mercado financeiro, a precificar os seus produtos de forma adequada. Então, uma coisa é não saber o risco e aí ter que colocar um preço, né, nos seus produtos financeiros que abarque um risco desconhecido, outra coisa é saber exatamente qual é o risco e, além disso, também encontrar oportunidades de financiamento, né? Onde estão os low-hanging fruits, quais são os arranjos que podem ser feitos setorialmente, intersetorialmente, para que a gente possa reduzir risco, trazer garantia, articular com o setor público, porque as soluções elas não vão estar nem só do lado da economia real, nem só do lado do setor financeiro, nem só do lado do setor público, como a Annelise estava dizendo. Programa como esse ajuda a conectar esses atores, criando esses arranjos funcionais. Uma outra questão também é que a gente bebeu na fonte do IFRS 1 e 2, né, para construir as diretrizes, que é o primeiro componente desse programa, assim como em GRI, assim como na taxonomia, foi uma ampla pesquisa e a gente está garantindo a interoperabilidade desse programa. Então, ele vai trazer claramente qual informação que a empresa relata lá, que depois ela vai poder extrair e relatar diretamente para o IFRS, integrando no relatório financeiro. O que ela extrai vai direto para o GRI. Então, é uma grande plataforma funcional, que vai, inclusive, reduzir essa sobreposição de esforços que as empresas têm hoje em dia. E eu só queria fazer um último follow-up, que é, você mencionou as seguradoras, e a gente fala pouco sobre seguradoras nesse contexto de adaptação. A gente normalmente só fala de seguradora no risco climático. Em tese, uma seguradora, quando olha a estratégia da adaptação, ela está já primeiro vendo mitigação de risco. Segundo, ela está vendo diversificação do custo de adaptação, porque tem mais players de diferentes áreas olhando para a adaptação. Tem alguma evidência já no estudo de redução de custo de seguro
em função de ter essa métrica de adaptação? Ainda não, porque a gente ainda não está rodando o programa, né? As seguradoras estão com a gente desenhando as diretrizes nesse grupo multiatores e também as notas técnicas setoriais. Então, esse vai ser um componente importante. Diferente do IFRS, a gente vai entrar nas especificidades setoriais, inclusive de porte, né? Porque, como a gente sabe, não é a mesma coisa um relato empresarial de uma grande empresa multinacional e de uma empresa pequena ou média. Então, a gente vai também apoiar nessa construção desse pipeline. Então, ainda não, mas a gente espera que sim. A gente espera que o programa, inclusive, ajude o seguro, os produtos de seguro, como Resilience Bonds, como seguro parametrizado, deixar de ser um produto de nicho e que vire algo massificado no mercado para, inclusive, com isso, reduzir o custo. Isso. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando de risco climático e tal. Na sexta-feira passada, a gente lançou essa nova ferramenta, Brasil 2 Graus, que é uma ferramenta que no seu celular você consegue identificar riscos e oportunidades de clima e natureza. E a gente olhou para três, vamos dizer assim, avatares de usuários. Um deles é o produtor rural, um outro são as empresas, que podem ser pequenas, médias, grandes, e um terceiro é dentro do ambiente de cidades, seja o gestor público ou seja a população. E a ferramenta meio que funciona igual para todo mundo, né? Você tem todos os riscos climáticos, seca, chuva, temperatura extrema, vento, e ao mesmo tempo você olha infraestrutura, energia, rodovias. Eu queria, Hanna, trazer você para a conversa para, primeiro, uma resposta mais pontual, já que a gente está falando sobre risco e adaptação, dada a sua experiência com sistemas urbanos, como você vê a oportunidade e a vantagem de não só ter plataformas como essa, mas essa economia da adaptação, como ela pode ajudar cidades? Porque essa economia brasileira, a economia real, ela está absolutamente concentrada hoje nas grandes cidades. Não, perfeito, Marcelo, muito obrigada. Então, sou a Hanna Machado, do programa Cidade Mais 2 Graus, no INSPER Cidades, e é uma honra estar aqui dividindo esse painel com colegas que eu admiro tanto também. Bom, primeiro, né, com essa meu background territorial, né, sou urbanista, trabalho com política pública há mais de 10 anos, a plataforma Brasil Mais 2 Graus, ela territorializa os riscos. Então, eu acho que o primeiro ponto essa vantagem de saber o que e aonde, quem está exposto, em qual o nível de risco que estamos correndo nos sistemas urbanos. Porque pensar em cidade, pensar em sistema urbano é pensar em lugares, né? E entender quais são os riscos, quais são as infraestruturas que estão mais vulneráveis, é o primeiro passo para fazer um planejamento, para fazer investimentos, para adaptar até o que for possível aquele sistema. Então, mas também tem um outro ponto que eu quero fazer coro com o que a Annelise disse, de que a gente olha muito para o lado da oferta e não da demanda. Então, a gente não sabe qual que é o montante necessário nas cidades brasileiras de investimento em adaptação. Então, eu trouxe aqui alguns dados do que a gente tem de mais global sobre o estado das cidades, né, o Landscape of Cities, também do CPI, né, do CCFLA, do Cities Climate Finance Leadership Alliance. Então, globalmente, foram investidos em 2024, 2022, 830 bilhões de dólares em áreas urbanas, em sistemas urbanos, para ações climáticas, mas dos quais 814 bilhões foram para mitigação, ou seja, só 1,2% foi efetivamente para adaptação. A gente sabe que tem... Esse é um dado global. Esse é um dado global. Ou seja, você está dizendo que mais ou menos 1 bilhão para o mundo inteiro se adaptar. Em cidades, exatamente. Mas eu também entendo que existe subdimensionamento, obrigada pela palavra, porque isso é autodeclarado. Então a gente fez um caminho oposto. Mas mesmo que o número seja 100 vezes maior, ele ainda é ridiculamente pequeno. Sim.
Ainda é. Isso que dobrou nos últimos 5 anos, entre 2017 e 2022. Mais para fins de comparação... e eu acho que tem um outro dado interessante aqui, que dos 49% desses recursos vieram de atores privados e 22% de atores públicos. De novo, ação climática, né? Adaptação e mitigação. E a gente fez um exercício, também em parceria com o CCFLA, para olhar os investimentos exteriores no Brasil. Não sei se eu entro nisso agora ou deixo para uma rodada Vamos fazer na próxima rodada? Vamos fazer na próxima, sim. Mas eu acho que um ponto importante que você trouxe, Hanna, é que essa economia da adaptação já existe, já está rolando, ela só não está no radar. E ao não estar no radar, a gente não tem política pública desenhada para isso. E eu acho que uma das grandes vantagens do estudo que vocês fizeram com a Morfoses é criar o que vocês chamam de um frame de política pública para isso, que eu acho que é muito importante, né? Eu vou pegar esse seu ponto de... Talvez, se você quiser só colocar os elementos principais do que está nessa esqueleto, né, de política pública, sim, seria muito legal. Por que é importante a gente... Então, assim... tem as formiguinhas correndo, né? Assim, a história do subdimensionamento, os números oficiais subdimensionam um pouco o tamanho do que já existe de investimento em adaptação. Por outro lado, as formiguinhas estão correndo, porque as formiguinhas estão passando calor, estão na seca, enfim. Elas e nós, né? As formiguinhas é uma metáfora, assim, para as populações das cidades. Então, esses investimentos ficam ali subdimensionados, mas em certa medida parte deles está acontecendo. O problema da gente não saber o que está acontecendo é que a gente não sabe o que funciona, como funciona, por que funciona e o que precisaria para funcionar mais, para ter mais escala. Então, o problema do não saber não é só um problema por uma vaidade intelectual, de que a gente não sabe, é que a gente não consegue estudar e saber como que faz para dar mais certo, para mais gente, com maior escala. Então, essa é uma questão importante, da gente conseguir mapear o que está acontecendo e por que está acontecendo, e por que está sendo bem sucedido, e quais são os drivers para ser bem sucedido, né? Então, esse ponto eu acho importante a gente deixar pendurado aqui. Com relação ao framework, ele precisa ser um framework integrativo, porque esse foi o trabalho feito pela Morfoses, e ele precisa servir para todos os países. E aí a gente já tem uma diferença, que são os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos, obviamente que tem questões bastante diferentes, sendo uma delas, não vou aqui nem falar de espaço fiscal e tal, porque enfim, isso é óbvio, mas tem uma questão de construção de capacidades, e tem uma questão de construção de capacidades nos territórios, para as secretarias, para os planejamentos, enfim. Então, esse framework, ele trouxe vários elementos que envolvem vários atores. Tudo bem, eu não preciso me ouvir, depois eu pego aqui. Vários atores econômicos, né? Desde o setor financeiro, desde dos atores... obrigado. De acompanhamento desses fluxos. Então, ele é um framework que traz alguns elementos que precisam servir para todo mundo, porque o objetivo dele é ser um framework global, que passa muito forte por essa questão de construção de capacidades, de construção de sistemas que permitam o monitoramento e acompanhamento desses investimentos e desses processos. E um processo também integrativo das diversas instâncias governamentais. Legal. Mariana, e fala um pouquinho sobre a pesquisa que você está fazendo lá no GVSS. Bom, a gente está fazendo pesquisas diversas, né? Tem muita coisa acontecendo nessa agenda de adaptação, mas a gente tem trabalhado em pesquisa aplicada tanto com governos, governo federal, quanto governos subnacionais, e com as empresas, como eu já contei, né? Além do programa, tem também um grupo de empresas que estão numa plataforma com a gente, então fortalecendo capacidades. Até porque a gente sabe que uma dos efeitos, aí, das razões para essa lacuna, né, entre a demanda e a oferta, pensando nas empresas, é a falta até de capacidade técnica para elaborar projetos financiáveis, né, da forma como é esperado pelo lado de quem está oferecendo os instrumentos aí financeiros. A gente vem trabalhando com as empresas. É por isso que as empresas estão se engajando, porque isso ajuda elas a acessar recursos? Essa é uma das razões. A outra razão é IFRS S2, né, com a resolução da CVM, pelo menos as de capital aberto, estão se preparando, estão nessa corrida para conseguir integrar essa perspectiva do risco climático e da gestão dos riscos nos seus relatórios financeiros em 2026, então essa é uma outra razão. E ainda tem uma terceira razão, que é
Algumas empresas já estão fazendo, né? Como a Annelise falou, já estão investindo em projetos que têm um benefício para a redução de risco e fortalecimento de resiliência, mas não estão colocando a etiqueta no projeto, né? Estão investindo por outras razões, por redução de outros riscos ou numa agenda até de filantropia, de investimento social privado. E aí, elas estão entendendo, junto com a gente, que isso também é adaptação e que isso abre todo um outro caminho para acessar mecanismos e recursos financeiros. Agora, isso também tem um outro problema, que é a gente está no momento da agenda de adaptação em que a gente está colocando as etiquetas, mas os projetos não estão sendo pensados a partir de uma lógica de adaptação. Então, a gente está perdendo a intenção e a gente está perdendo a chamada adicionalidade, né, que é um próximo passo que a gente precisa dar. A gente precisa garantir a consistência a partir de iniciativas pensadas pelo risco climático e pela oportunidade climática também. E não fazer o projeto, né, como investir, tudo bem, em tecnologia de irrigação e depois dizer, ok, by the way, isso daqui também é adaptação. Deixa eu aproveitar que está um painel pequeno com uma plateia amiga. A Lavínia, da Copa Energia, viveu uma situação muito difícil no Rio Grande do Sul com a enchente. Eu queria ver, Lavínia, se você não quer fazer um comentário / pergunta, porque aí a turma pode responder. Eu queria conectar com a economia real, sabe? Obrigada, Marcelo. Eu estou aqui acompanhando com muito interesse, porque a gente não é uma empresa de capital aberto e, no entanto, a gente está fazendo todo o trabalho para fazer o reporte S2 primeiro, né, ano que vem. Foi, na verdade, uma iniciativa que foi provocada pelo Marcelo, né? Nós somos uma investida da Itaúsa. E para nós é muito importante. Então, como o Marcelo falou, a gente teve um evento no Rio Grande do Sul, a gente tem operação no Rio Grande do Sul, uma grande tragédia. Graças a Deus a gente não teve na nossa operação perda de vidas, mas a gente sabe que foi uma tragédia, né? E do ponto de vista a gente é uma grande distribuidora de GLP, de gás de botijão, e a gente teve toda uma interrupção em que a logística teve que entrar para garantir o abastecimento, etc. Então, o que a gente tem feito e o que a gente pretende, né, obter do trabalho com S2 também é esse mapeamento para entender onde estão nossas operações, como é que o nosso pessoal está sujeito, né, a eventos extremos, principalmente o nosso pessoal e as pessoas do entorno, ondas de calor. A gente atua, por exemplo, no Tocantins, em Cuiabá, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, chuvas, ventos, né? Então a gente está fazendo todo esse mapeamento para conseguir construir essa resiliência. E aí, uma pergunta aqui, como é que a gente consegue trazer as empresas para além do regulatório? Porque as empresas de capital aberto, de fato, vão ter a questão regulatória. Nós fomos provocados pela nossa investidor, pelo nosso acionista, mas como é que a gente consegue trazer mais gente para essa jornada, que eu acho tão importante? Eu vou pedir, só para aproveitar que o Davi está aqui também, Reservas Votorantim, e ele já tem um pedaço da solução. Davi, você está no Grupo Votorantim, que é um grupo industrial super importante. Se você puder compartilhar com a gente um pouco como é que vocês estão olhando a adaptação, que aí eu volto para a turma responder um pouco em cima de casos reais da economia real. Bom, obrigado, Marcelo. Primeiro, parabéns, tá bacana. Eu quero saber da plataforma, eu tava caçando aqui o site, depois precisa falar o site, tá? Eu não achei aqui. Bom, a Reservas Votorantim está olhando mais no campo, floresta, né? E como eu tenho dito em todos os painéis que eu vou, meu grande medo hoje é fogo. É o principal problema, né? Vento também é um problema excessivo, mas fogo é o que está pegando mais. Pois é. Então, veja, o fogo hoje em floresta, né, a gente tem a questão do seguinte: sim, a gente sabe fazer manejo, né, sim, a gente tem equipamentos dentro do possível, ainda falta uma infraestrutura governamental para nos ajudar. Por exemplo, a gente ainda não tem aviões de combate a incêndio de grande porte, a gente depende muito de avião pequeno, isso é muito ruim no país ainda. Mas, do ponto de vista de se adaptar ao que está vindo para a floresta, é uma situação bastante dramática, porque o estoque que a gente consegue manejar é floresta.
Então a gente precisa manter esse estoque inteiro, né? Então é muito importante ferramentas como vocês estão falando aí, para que as pessoas entendam melhor esses processos. Então eu fico muito feliz com o que eu estou ouvindo aqui, porque isso ajuda a divulgação de informação importante para que as pessoas entendam. Porque pessoas que não têm o porte da gente, eles só percebem a dor, né? Poxa, tá mais difícil. A pessoa sente assim, tá mais difícil, mas e daí? Como é que faz? Então, quando a gente fala de estrutura de adaptação, informação é a primeira coisa a ser feita. E depois, compartilhamento de práticas para que a gente possa expandir e colaboração. Porque combater fogo depende muito de colaboração. Então isso para o campo é fundamental. Então eu fico muito feliz com o que vocês estão falando aqui. E nas cidades, como a gente fala, uma parte da estrutura de adaptação vai depender da gente incluir floresta nas cidades de novo. Exato. Né? Para baixar a temperatura. Isso é tecnologia ancestral, né? Que a gente vai ter que voltar e engenheirar ela melhor. Drenagem, né? Para que a gente não tenha todos os problemas de excesso de chuva. Vento, né? Que para não acabar a energia em todo lugar, enfim. Então é muito importante tudo isso que vocês estão colocando aqui. Queria contribuir dessa forma, ok? Obrigado. Então agora eu vou fazer uma passada aqui. Hanna, eu vou começar com você. Se você puder já... Você tem um microfone ali, ó. Você pode... E tinha uns dados que você queria contribuir Sim. de financiamento. Acho que é um bom momento para dar boas notícias de que existe recurso para a gente fazer isso tudo. A gente faz uma rodada aqui e acho que a gente termina o painel com esse fechamento aí. Perfeito. Obrigada, Marcelo, e obrigada, Davi, pela pergunta. O nome da plataforma é Brasil, com S mesmo, brasil2c.com. Então, brasil2c.com. Eu convido todo mundo a acessar pelo celular. É incrível essa É incrível. E é isso, como o Davi disse, né? A gestão do risco, né? A adaptação, ela começa pela informação. Então, aqui tem um material muito rico, que é lógico que traz elementos que vão ser complementados com a experiência local, com os conhecimentos ali, com as estratégias de cada empresa ou de cada governo. O que eu queria trazer para vocês, a gente tem um recorte de olhar para sistemas urbanos, para cidades, e a gente começou a se aproximar desse tema, né? O Estágio Mais 2 Graus é um programa criado esse ano, né? Muito incentivado também pelo Marcelo, então estou com a Lavínia também aqui, sendo provocada. E a gente começou fazendo um estudo de investimento externo. E por que por aí? Simplesmente porque é onde a gente tem dados sistematizados de fácil acesso. Então, a gente precisava começar por algum lugar, vamos pegar o low hanging fruit, que são os dados da COFIEX, a Comissão de Financiamento Externo. E a gente, então, fez um recorte nos últimos 10 anos, pegando aí desde o Acordo de Paris até agora, para ver quais projetos foram iniciados. Eu estou chamando de iniciados porque tem projetos que ainda estão em execução, né? Então, quais projetos foram iniciados com recursos que vieram do Banco Mundial, do BID, CAF, Agência Francesa de Financiamento, tudo mais. Nesse período, tiveram 390 projetos, em geral, aprovados pela COFIEX. A COFIEX é a porta de entrada desse financiamento externo. Uma vez aprovado, faz uma via sacra, segue um rito, até efetivamente ser executado. Então, 390, mas tem alguns projetos que caem pelo caminho. Então, esses 390 projetos significavam 111 bilhões de reais de projetos em geral, não fiz ainda recorte urbano nem climático, tá? Desses 111 bilhões de reais, 27% dos projetos foram efetivamente iniciados, então a gente teve 30 bilhões de reais de financiamento externo nos últimos 10 anos no Brasil. E em áreas urbanas, mais especificamente, foram aplicados 5,5 bilhões de reais, dos quais, daí entrou o nosso climate tagging, de acordo com a taxonomia do CPI, CCFLA, lembrando também que aqui os projetos não eram autodeclarados, a gente olhou na taxonomia e classificou. Então, muitas vezes um projeto que nem era entendido como adaptação, a gente classificou como adaptação. Então, só para vocês saberem do que eu estou falando, os grandes setores são agricultura, silvicultura, águas, ou seja, saneamento, né? Edifícios e infraestrutura, indústria e intersetoriais, por exemplo, gestão de risco de desastre, revegetação, proteção de área costeira.
E, então, desses 5,5 bilhões, 38% não contém nenhum aspecto climático. 41% contém adaptação. Olha só, a gente saiu do 1% do levantamento global para 41%. E 21% de mitigação. Então, mitigação, os grandes valores estão em ferrovia, metrô, ônibus, eletrificação de frota e transporte não motorizado. Então, ciclovia, calçada, algumas requalificações urbanas em cidade. Em adaptação, é principalmente saneamento, gestão de risco de desastre, o que é surpreendente, vem em segundo lugar. E depois vem vários outras subcategorias, requalificação urbana, revegetação, proteção costeira. E a gente tem visto uma tendência leve de aumento de investimentos em adaptação. No último ano, em 2024, foram não investidos na totalidade, mas eu pegando o momento zero a aprovação, 95% dos projetos aprovados eram de adaptação. Então, ou seja, a gente sabe que os recursos, esses investimentos não vêm só do poder público, tem que ter recurso privado também, mas a gente ficou feliz com esses resultados desse levantamento. E, só para fechar, Marcelo, essa nossa categorização, ela permite o desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial para permitir que essa categorização seja feita também em outras bases de dados, por exemplo, orçamentos municipais, para ter ainda do lado da oferta, mas esse panorama do investimento em adaptação e mitigação em área urbana no Brasil. E eu acho que essa informação é muito relevante, que eu estou com essa antena muito ligada nos seguros. Eu acho que quanto mais o mundo do seguro enxergar que existe essa métrica, existe esse volume de recursos, isso deveria ter um impacto para reduzir o preço do seguro para o contratante privado. Porque senão a gente vai botar uma conta de seguro no setor privado que ele não vai ter dinheiro para pagar e quem vai sofrer mais com isso é a própria sociedade. Então tem aí uma dica para a gente pegar esse teu estudo e conectar com o estudo que a Hannah falou aqui. Annelise, antes de você responder para a Lavínia, eu só queria pedir para a Thaís levantar a mão para vocês saberem que quem montou essa plataforma 2 graus que a gente ficou falando aqui é a Thaís da Lobelia. Então, quem quiser saber mais sobre a plataforma depois, toma um café com ela. Vai lá, Annelise. Eu queria só... Achei super interessante esse trabalho que vocês fizeram, muito interessante. E isso também mostra para a gente a importância da cooperação técnica, porque muitas vezes esses recursos eles não vêm do nada, né? Eles vêm como resultado de uma cooperação e assistência técnica. Então, realmente, construção de capacidades, né? Então, puxa, muito interessante. Então, ouvindo o Davi e também a Lavínia, a gente fica muito preocupado, né? Davi, eu estou sem dormir, preocupado com esse assunto, porque a minha preocupação, ela passa muito por uma outra questão, que é o seguinte: a gente é um país de renda média. A gente é um país de 9 mil, 10 mil dólares per capita, às vezes bate 12 mil, dependendo de qual é a métrica e o ano que a gente olha. Mas a Lavínia está fazendo assim porque ela trabalha com pobreza energética. Aí ela sabe. Eu acho que o pedaço que ela está falando é até menos que isso, né, Lavínia? Ah, sim, isso é na média. Em média é horrível como estatística, mas enfim, é o que temos, vamos com a média mesmo. Mas então a gente é um país de renda média. Um país de renda média que não cresce em produtividade há pelo menos 30 anos. Então a gente fica estagnado em produtividade, a não ser algumas ilhas de produtividade de setores muito exportadores, principalmente da agricultura. Então a gente tem um problema de baixa produtividade na economia brasileira, que não leva a crescimento econômico e que nos mantém num país de renda média. É um ciclo perverso. A gente não sai dele. Quando a gente olha para os cenários climáticos e para as vulnerabilidades e para o pouco investimento em adaptação, a gente olha para um cenário projetado. Eu não quero ser aqui muito dramática, mas assim, eu trabalho com risco, então é um pouco o meu trabalho. A gente olha para um cenário muito perigoso do ponto de vista de piorar uma situação que já não é boa hoje, em termos de renda per capita, em termos de possibilidade da gente... E é para isso que a gente, inclusive, fez essa ferramenta, para encontrar essas alternativas. Esses caminhos. Então, eu acho que, tanto para o caso do Davi, como para o caso da Lavínia, como que a gente traz outros? A gente traz mostrando que o investimento em adaptação é um investimento em produtividade. Às vezes não vai ser. E tudo bem. E esse que não é, ele também precisa ser feito, mas para esse a gente vai buscar bolsos. E o mercado, a economia da adaptação,
é uma economia que gera prosperidade. Gera prosperidade. E lida com a questão de melhorar E, assim, o PIB per capita. o delta de produtividade é ganho real. E esse ganho ele pode ser distribuído no mercado. Para aquele que você não necessariamente traz ganho de produtividade, a gente vai buscar os bolsos que vão ser os bolsos que vão precisar investir nisso. Então, o jeito de trazer outros é mostrar onde está o ganho de produtividade. E a gente consegue fazer projetos bankable, a gente consegue fazer projetos financiáveis via mercado de capitais, quando a gente mostra o delta. Só que essas contas não estão postas, elas não estão colocadas, é um diálogo que a gente precisa fazer. Né? E, Davi, é isso, assim, a hora que eu acredito, mas sei lá, né? Eu acredito que a hora que a gente traz esse debate público, talvez a gente consiga, a gente precisa urgentemente melhorar essa infraestrutura para prevenção de desastres e manutenção do mínimo. É o seguinte, o pirão é pouco e a gente está correndo risco de perder em termos de renda per capita. Então, quero ver como que vai ser a tradução dessa parte. Tem gente traduzindo? Não, acho que não tem, acho que é tudo português aqui, então né? Tá bom, então tá bom. Mas é isso, né? É um pouco esse o desafio, mas acho que esse é o canal. Esse é o canal. Mariana, responde aí para a Lavínia, especialmente, que o teu estudo é direcionado para o setor privado, né? Essa iniciativa na verdade, algumas iniciativas. Para ela que a sair gente tem feliz trabalhado. daqui, vai valer a pena. Bom, queria começar, né, pegando esse gancho da Annelise sobre a produtividade e dizer que realmente tem uma virada de chave fundamental, que é de adaptação, deixar de ser só custo, então deixar de ser um investimento emergencial quando o impacto já está acontecendo, ou já aconteceu, como a gente viu e está vendo no Rio Grande do Sul, para se tornar um investimento com retorno entendido, internalizado nas contas e nas análises de retorno sobre investimento. Em relação a isso, tem um estudo recente importantíssimo do WRI, que analisou 10 anos de projetos, mais de 300 projetos de adaptação e gestão de riscos, que comprovou o que eles chamaram do triplo dividendo da adaptação. Quer dizer, redução de perdas, que é o convencional, que é o que está posto, que é o que a gente vê, né, entrando aí nas contas, é um dos pilares. A gente precisa também conseguir dimensionar e contabilizar o retorno que vem de ganhos econômicos induzidos, por exemplo, empregos verdes, crescimento econômico de médio e longo prazo, resiliência na nossa economia, né? E também os co-benefícios sociais e ambientais desse investimento em adaptação. Isso não está na conta. A gente não tem um método harmonizado para fazer isso. Isso precisa ser colocado na mesa, né? Tanto para a oferta quanto para a demanda. Esse é um ponto. E a outra coisa importantíssima é que a gente precisa trabalhar pela perspectiva das cadeias de valor. Então, respondendo para você, né, Lavínia, esse é um caminho importante. Por que que uma pequena e média, como, né? Quais são os caminhos para uma pequena e média empresa entrar em iniciativas relacionadas à adaptação, fazer seu diagnóstico de risco? É a gente pensar em instrumentos financeiros e outras iniciativas como de capacitação que tenham grandes e médias empresas como âncora e trabalhem elos críticos, então, das suas cadeias de valor por meio dessas empresas ou elos com maior capacidade e que a gente desenvolva instrumentos customizados, específicos, de acordo com a localização territorial para adaptação. Isso é fundamental, gente. Criando hubs aí de dados, né, também territorializados, para que essas pequenas e médias tenham acesso, então, a instrumentos que tragam garantia, né, risco dimensionado e outros investimentos como público para reduzir o risco sobre esse investimento, o custo do capital. Então, a estratégia da cadeia de valor, ela é crucial e ela está muito pouco colocada para adaptação. A gente agora no GVC está começando em janeiro do ano que vem um projeto no Rio Grande do Sul com 2 cadeias de valor estratégicas. Uma delas é a de alimentos, a outra é de calçados. A gente vai expandir para outras cadeias de valor. A gente vai trabalhar por meio de comunidades de prática. Então, a gente vai trazer pequenas, médias e grandes empresas para trabalhar junto com a academia e com o setor público para, primeiro, criar um entendimento comum sobre os riscos prioritários, né, a partir do que já aconteceu, mas a partir também de projeções futuras, que é um outro desafio, né, acessar, entender, trazer para a lógica de negócio. E, segundo, identificar também medidas de adaptação e fontes de recurso para acessar a partir de projetos financiáveis. Então, a gente vai conectar as pontas todas no Rio Grande do Sul com 2 cadeias de valor. Então, vai ser muito bom a gente conversar mais sobre isso também. Muito legal. Muito bacana. O horário que aqui fala que a gente tem 15 minutos de reunião, mas não é verdade, porque a gente só tem até as 2 horas, tem mais 6 minutos. Então, eu queria dar uma oportunidade de vocês fazerem um fechamento e queria só deixar claro que, por parte da Itaúsa, a gente está muito feliz não só de participar dessas iniciativas,
Mas para nós, a gente está naquela situação que 1 mais 1 tem que dar 11. E esse ambiente colaborativo que a gente adora por ser uma holding, de ver, né, todo mundo fazendo junto, eu acho que ele agora é mais importante do que nunca. E muita gente esquece, todo mundo acha que as ideias e as ações das empresas vêm de algum lugar misterioso e organizado. Na minha experiência, isso vem de liderança de pessoas que fazem parte das empresas. Então, eu queria terminar com vocês falando um pouco, dado que vocês sabem o quão importante é pessoas que estão dentro da academia, da sociedade civil, das empresas, exercerem essa liderança, o que, do ponto de vista de vocês, na demanda no tema de adaptação, o que seria talvez 2 coisas importantes que vocês acham que a gente não pode deixar de fazer e exercer como líderes para fazer essa agenda avançar e esses números, Hannah, que você apresentou melhorarem? Posso começar com você? Bom, vamos lá. Eu acho que, primeiro, né, falando na perspectiva do INSPER, né, estando no INSPER, no Centro de Estudos das Cidades, não poderia deixar de falar de capacitação, né? Então, fortalecer as capacidades para que esses projetos, esses planos que se tornam projetos, que são executados, né, melhorem de qualidade, enderecem na sua raiz, na sua estrutura ali as questões de adaptação e mitigação, né? Não podemos esquecer da mitigação. E então eu acho que a gente vem contribuindo para isso. Então, capacitação. E um segundo item que eu acho que é essa troca. Eu acho que tem tantas organizações aqui que a gente já vem conversando, né, ali na caixinha de sistemas urbanos, de outras organizações que vocês estão apoiando, Marcelo, mas também ampliando para outros sistemas, da gente trocar e se complementar, porque tem muito trabalho para fazer, muito dado para produzir, para sistematizar conhecimento, para consolidar e através, inclusive, de comunidades de práticas. Ontem estava ouvindo a Ana Cláudia Rosbach, diretora executiva da ONU Habitat, que falou exatamente isso, das lacunas de conhecimento que a gente tem no Brasil, de dados mesmo, mas ao mesmo tempo todo mundo muito disposto a colaborar e trocar informações para que boas decisões sejam tomadas. Então, eu diria essas 2 coisas. Legal. Reforço, colaboração e fortalecimento de capacidades. Annelise, suas 2. Eu acho que a primeira é mais básica, assim, adorei a falar da Hannah, assim, me vejo ali. Mas eu acho que eu vou fazer uma coisa até mais básica, que é que a gente continue o diálogo, né? Porque esse ano a gente viu que mobilizamos muita gente por causa da COP, sem dúvida nenhuma, gerou um efeito bacana, né? Mas que a gente possa continuar no pós-COP. E a presidência vai até novembro de 26, então COP não acabou. COP não acabou, mas ano que vem é ano de eleições, né? Então, assim, vamos continuar empurrando a agenda, que ela precisa ser uma agenda apolítica. Ela é uma agenda que nada tem a ver, né? Assim, com quem vai assumir ou não assumir. É uma agenda de Estado, é uma agenda de país. Então, vamos continuar esse movimento. E aí, queria pegar esse ponto da Hannah, que ela falou, poxa, aqui no INSPER a gente está preocupado. Eu acho que esse ano a gente viu um negócio muito legal e que o Brasil precisa aperfeiçoar mais e que vamos continuar. E o tema de adaptação é ótimo para isso, que é juntar várias cabeças. E eu vi, assim, um movimento muito interessante de juntar a academia com as empresas. Acho que vocês fazem isso muito bem. Então, INSPER, USP, FGV, enfim, que a gente possa estar próximo dos desafios que as empresas enfrentam, ajudando com as pesquisas, com os dados, enfim, juntos, né? Aquela coisa, não tinha um candidato que falava, juntos chegaremos lá? Juntos chegaremos lá, entendeu? Mas, assim, realmente aproximando a academia dos desafios da prática. Que é a construção de capacidades, mas acho que é um pouco mais, juntando esforços mesmo, nas diferentes competências. E eu só quero fazer uma provocação, que é, mas gerando valor para as empresas, porque se a gente só tiver boas ideias mas não isso gera esse valor para as empresas, perfeito. Ela é uma boa ideia, mas não resolveu o problema. Resolvendo o problema e aumentando a produtividade. Vamos todo mundo aumentar a produtividade. Mariana. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse fechamento é que a gente precisa começar a fazer seriamente, de forma contínua, o monitoramento das ações e projetos de adaptação que já estão acontecendo, né? Então, a gente precisa começar a demonstrar resultado a partir de dados observacionais
E essa base de dados a gente ainda não tem, a gente não tem cultura disso, e a gente, por meio do programa também, né, do Programa Brasileiro de Relato, a gente vai contribuir para isso, mas precisamos de outros atores junto. O segundo ponto é, precisamos também trazer as empresas para dimensionarem os seus riscos, não só dentro dos seus muros, mas nas suas cadeias de valor e territórios de incidência. Isso é fundamental. Mesmo as grandes empresas que estão com a gente lá desde 2013, 2014, estão ainda bastante limitadas a riscos físicos nas suas plantas, nos seus equipamentos. Não estão olhando, né, como algumas pouquíssimas empresas estão, para essas relações com seus stakeholders no território, que representam, sim, riscos indiretos, porém significativos. E um terceiro ponto que o Davi trouxe, que eu quero adicionar aqui, são as soluções baseadas na natureza para adaptação, chamadas adaptação baseada em ecossistemas, que é fundamental. A gente precisa trazer isso na esfera rural, na esfera urbana, por meio do setor empresarial. E esse é um outro desafio, né, por si só uma peculiaridade, mas a gente vem trabalhando também lá no GVCS fortemente nessa agenda. Legal. E só para vocês saberem, quando vocês entrarem lá no Brasil 2 Graus, tem um case que a gente fez com a Dexco, que já começa esse olhar territorial, porque a plataforma olha territorialmente. Bom, as minhas 2 palavras são coragem, porque precisa ser corajoso para entrar no mundo corporativo e trazer a agenda da adaptação, e inovação, porque a adaptação já existe, já está acontecendo, a gente precisa dar visibilidade. Com isso, eu queria agradecer muito a participação de vocês, o trabalho de vocês, e dizer, do ponto de vista da Itaúsa, contem com a gente para essa jornada de longo prazo aí, mas o meu grande teste, se isso está funcionando ou não, são as empresas como o Davi, como Lavínia, acharem que o que a gente está produzindo faz sentido. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada.